Olá, tudo bem? Espero com certeza que esteja tudo legal, bacana na sua vida, aí em casa, no trabalho, com certeza na igreja, se você é um religioso, que as bênçãos do Senhor possam estar sendo derramadas sobre você continuamente. Como eu mencionei, outra vez, tenho orado por você. Mesmo não lhe conhecendo, mesmo não sabendo onde você está, mas eu sei que o meu Deus sabe onde você está, assim como Ele sabe onde eu estou. E Ele pode conduzir a minha vida como a sua. Então vamos sempre entregar a vida nas mãos dEle, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para quando? Para sempre. Deus abençoe você, onde você estiver. Eu sou o pastor Marcelo Carvalho, líder de mordomia cristã e saúde aqui para todo o estado de São Paulo, na Igreja Adventista. E para mim tem sido uma alegria estar com todos vocês. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 21 a 24. Marcos capítulo 5, 21 a 24. E o tema de hoje é o melhor presente para o meu filho. Olha só que tema sugestivo. Esteja aí, até o fim que você vai ver que presente precioso todos nós podemos dar para os nossos filhos. E o melhor, não custa nada. Marcos capítulo 5, 21 fala assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Queridos, quem era Jairo? O texto aqui menciona que Jairo era um dos principais, ou se não o principal da sinagoga. Sinagoga era um lugar específico onde os judeus, principalmente ali no primeiro século, eles juntavam os principais homens da cidade para lerem e estudarem a Torá, ou os livros dos profetas, que eram o Velho Testamento, que era a Bíblia naquela época. Torá, os livros de Moisés, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E os demais eram chamados, você tinha os escritos, você tinha os profetas, você tinha os salmos. Aquilo ali era a maior preciosidade que o povo de Israel tinha. E qual era a função do principal chefe da sinagoga? Ele examinava o nome de todos aqueles que iriam apresentar a palavra do Senhor. Examinava também os discursos, para que tudo saísse conforme deveria ser feito. Tem um outro detalhe também, era um homem extremamente rico, diz a Bíblia. Então esse homem, irmãos, ele tinha tudo, Ele era um homem prestigiado na sociedade, era um líder, tinha uma família, tinha filhos, de forma especial uma filha querida, a quem ele amava demais, e também era rico. O que esse homem mais podia querer da vida? Estava tudo perfeito, lindo e maravilhoso. E o melhor de tudo, ele era fiel a Deus. Só que lembre-se de uma coisa, querido, por mais fiel que você seja, a tormenta pode bater à porta da sua casa ou da sua vida a qualquer instante. E a tormenta bateu. Lembre-se, Deus não prometeu uma vida de tranquilidade, um mar de rosas. Nessa vida não existem mar de rosas. É apenas uma ilusão da nossa cabeça. Nessa vida nós vamos ter momentos felizes, mas também muitos momentos tristes, em que nós vamos receber um telefonema à noite: olha, seu pai faleceu, ou então sua mãe, ou então um amigo querido seu está doente, ou você também um dia chega ali ao médico e vem o diagnóstico: olha, você tem uma doença grave, séria, você precisa passar por um tratamento. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com aquele que não serve ao Senhor, mas também pode acontecer com aqueles que servem. A vida é assim. Agora, irmãos, tem uma coisa que dói no coração da gente, quando um filho fica doente. Eu sempre digo para minha esposa o seguinte: olha, eu posso passar por qualquer coisa nessa vida, mas uma coisa pela qual eu não quero passar é ir no funeral de um filho meu. Isso, Senhor, por favor, me livre disso. Me leva antes, porque eu não sei se eu vou ter estrutura para ver um filho meu dentro do caixão. E era exatamente essa a perspectiva de Jairo. A filha ficou doente, ele, como um homem rico, seguramente levou nos melhores especialistas que haviam. E ela foi, como a gente diz, comumente,
foi desenganada pelos médicos. Não tem o que fazer. Sua filha vai morrer. Só que, irmãos, quando a gente tem um filho doente, a gente faz de tudo, né? O pai e a mãe viram o céu e a terra. Claro, para salvar o filho. O amor faz isso com a gente. E onde Jairo buscou a solução? Ele foi aonde? Ele foi no lugar certo. Ele foi a Cristo. Irmãos, isso é muito significativo, né? Porque Jesus não era amado pelos amigos de Jairo. Aqueles homens que lideravam a nação judaica não gostavam de Jesus. Aliás, você sabe, foram eles que levaram Jesus à morte. Então, para Jairo era o seguinte, você procura qualquer um, menos Jesus. Mas por amor à filha, ele passou por cima do preconceito, ele passou por cima do ódio, do deboche social que ele iria sofrer, ele vai a Cristo. A Bíblia diz o quê? Que ele estava tão desesperado que ele se ajoelha e humildemente pede, Senhor, vem, coloca a mão sobre a minha filha e eu tenho certeza que o Senhor tem poder para ressuscitar a minha filha. Queridos, o que me chama a atenção nesse relato são duas coisas que eu queria dividir com você. Primeiro, talvez eu esteja pregando neste momento para um pai e para uma mãe que está na mesma situação que Jairo. O filho está doente fisicamente, mas seguramente tem mais pais que têm os filhos que estão doentes espiritualmente. Aquele filho que você tem, você cria na igreja com todo amor e carinho, ensina as historinhas da Bíblia, mas o menino chega na adolescência, mãe, não quero saber disso aí, não acho até que Deus não existe, estou revoltado com Deus, e essas coisas todas. E começa a viver o estilo do mundo. Essa vida, né, maluca, doida, essa vida de autodestruição. Nossa, que dor a gente sente no coração. Eu não tenho nenhum problema físico, o problema é espiritual. Talvez eu esteja pregando nesse momento para algum pai, para alguma mãe, que o problema não é físico nem espiritual, mas é emocional. Aquela pessoa que não se ajusta à sociedade de jeito nenhum. Outros pais têm filhos com problemas mentais. Vai lá no psiquiatra, o psiquiatra dá o remédio, mas não resolve, não adianta. E são aqueles problemas sérios. Leva para o hospital, também não tem jeito. E a gente olha e fala, Senhor, o que eu faço? Amo meu filho, daria minha vida por ele, mas eu não sei o que fazer. Querido, para você que está assim, lembre-se, a decisão de Jairo foi uma decisão que vale ouro. Ele foi aonde? Claro que ele procurou as instâncias desse mundo e não há nenhum problema, nenhum pecado a gente procurar médico, psicólogo, psiquiatra, pastor da nossa igreja, não há pecado nenhum. Mas acima de tudo nós precisamos procurar quem? A Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para resolver qualquer um dos nossos problemas. E foi aquilo que Jairo fez. Ele foi até Cristo. Então lembre-se, se você tem um problema assim, ou qualquer outro tipo de problema, Jesus é a solução. Agora, irmãos, a segunda lição preciosa que eu tiro para mim. Jairo foi um homem rico, influente, um líder poderoso no seu tempo. Mas o que ficou registrado da vida de Jairo, de todas essas grandes realizações? Nada, absolutamente nada passou para a história. Um único ato de Jairo, uma única decisão, passou para a história e é sobre ela que nós estamos estudando aqui. Ele foi até Cristo e intercedeu pela sua filha. Quantas realizações esse homem não deve ter tido na vida? Tudo virou pó. Mas o fato de se ajoelhar aos pés de Cristo e pedir pela filha, ficou por 2000 anos e ficará até Jesus voltar, até a eternidade. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Seguramente eu estou falando para algum pai que gasta a sua vida correndo atrás de uma carreira. Outros, não, eu quero ganhar dinheiro, pastor, eu quero ganhar dinheiro porque o dinheiro vai resolver os problemas aqui em casa. Tem gente, irmãos, que viaja por causa do trabalho e não tem tempo para os filhos. Existem mulheres que se desgastam o tempo todo, pegam 2, 3 turnos de trabalho porque elas acham o seguinte, não, com dinheiro em casa e eu pagando escola para os meus filhos, uma boa escola, se eu der uma boa educação, é isso que vai resolver. Querido, tudo tem o seu lugar, mas tem uma coisa só que ficará para esta vida e para a eternidade.
a sua intercessão pelos seus filhos. Foi o que aconteceu com Jairo. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Como é que você quer ser conhecido na eternidade? Como é que você quer ser conhecido enquanto esse mundo não termina? Como um homem e uma mulher que construíram uma empresa, um império? Ou como um homem e uma mulher que viveu em intercessão pelos seus filhos? Lembre-se de uma coisa, Ana, nós só sabemos de Ana, porque ela viveu em intercessão por Samuel. Maria, o que é dito de Maria? Lucas diz que ela guardava no seu coração tudo aquilo que era dito sobre Jesus, para que no momento certo ela pudesse dirigir a sua vida. O pai do filho pródigo, o que nos marca? É imaginar aquele pai todos os dias olhando para a porteira, falando com Deus e pedindo, Senhor, traz o meu filho de volta. E Jó, o grande patriarca. A Bíblia não fala dos negócios maravilhosos que ele fazia. Ele era um homem rico e seguramente fazia grandes negócios. Mas um traço claro que a Bíblia fala dele, ele acordava de madrugada e dizia o seguinte, vai que os meus filhos, nas festas que eles fizeram, pecaram. Então, Senhor, eu vou te oferecer sacrifícios para interceder por eles. Todos os homens e mulheres que viviam eram marcados pela intercessão pelos filhos. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quanto tempo você gasta intercedendo pelos seus filhos todos os dias? Você verdadeiramente faz isso? Nas visitas pastorais que a gente faz, é muito comum os pais falarem, não, pastor, eu oro todo dia pelos meus filhos. Aí quando a gente pergunta, e quanto tempo o senhor gasta em oração? Ah, pastor, não tem orado, viu? Olha, a vida está corrida. Ué, mas então como é que você intercede se você não tem uma vida de oração? Queridos, é tempo de nós pararmos um pouco para vivermos uma vida de intercessão pelos nossos filhos, se nós queremos ter o privilégio dos nossos filhos serem fiéis a Deus nessa vida, para viverem na eternidade junto conosco. Você tem gasto tempo com isso? Toda vez que eu prego sobre esse assunto, eu me lembro de uma pessoa especial na minha vida, minha mãe. Eu nasci na igreja, né? Sou adventista de berço, mas, irmãos, teve um tempo que eu dei muito trabalho para os meus pais. E eu mesmo olhava para mim e dizia o seguinte, eu vou virar bandido, né? Eu vou virar alguma coisa ruim. Eu vou ser o pior da minha família. Porque sabe quando você desce a ladeira e não tem freio para parar? Eu não conseguia, nem eu conseguia me controlar. Mas, irmãos, tinha uma coisa. Toda madrugada eu morava numa casa que tinha o quarto da frente, era onde eu dormia. E os meus pais, né? Aquela divisão da casa. Mas, irmãos, eu tinha medo de noite de eu ir ao banheiro. Sabe por quê? Porque para chegar lá eu tinha que passar pela sala. E eu sabia que de madrugada lá na sala, minha mãe ficava no canto orando por mim. O meu medo era ver aquilo. Pior, né? Vai que tinha o anjo da minha mãe e o anjo apareceria para mim. Quando você está aprontando, você não quer ver anjo, né? Você não quer ter contato com o mundo espiritual. Se hoje eu estou aqui, sou casado há quase 30 anos, tenho filhos já casados, seguramente foi em resultado das orações da minha mãe, do meu pai, da minha avó por mim. Querido, você não gostaria de ser marcado por isso? Você não gostaria que os seus filhos falassem isso a seu respeito? Eles só podem falar isso se você viver uma vida de intercessão. Porque se você viver assim e você não falar para ninguém, logo seus filhos vão dizer o seguinte, mãe, eu estou sentindo que a senhora está orando por mim. Eu estou sentindo que todos os dias a senhora está orando e eu estou sentindo as bênçãos de Deus, a mudança que o Senhor está fazendo na minha vida. Vamos fazer uma coisa? Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência. Vamos abrir o coração para a influência do Espírito Santo e vamos pedir assim, Senhor, me dá a vida que o Senhor deu para Jairo. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida de intercessão pelos meus filhos, pelos meus netos, por todos os meus descendentes. E se um dia não estiver aqui, que as minhas orações acompanhem a minha família até a última geração, até a volta de Jesus. Vamos pedir isso para Deus? Querido Pai, nós reconhecemos que somos mordomos teus. E uma das questões da mordomia, se não a mais importante, é que o Senhor nos deu a nossa família, a família que nós formamos. Por favor, querido Pai, nos perdoe por todos os dias que nós não oramos pelos nossos filhos ou pelo nosso cônjuge. E a partir de agora, nós queremos tomar a decisão honesta e sincera de a cada manhã
A cada momento que nós tivermos um tempinho, a cada noite antes de dormirmos, nós queremos gastar tempo intercedendo pelos nossos filhos. Nós queremos tomar a decisão que vale ouro. E nos ajude, Senhor, para que quando nós chegarmos na eternidade, nós possamos olhar para trás e ver que nós fizemos um monte de coisa aqui enquanto estávamos vivos, mas o que mais foi importante foi viver uma vida de intercessão. Nos dá, Senhor, essa vida. Abençoa os nossos filhos. Se tem aqui algum pai, alguma mãe que está em desespero, porque os filhos estão nas drogas, estão no mundo, estão nessa vida que só leva para a destruição, acalma esse coração como o Senhor acalmou o coração de Jairo e dá a salvação que esses pais tanto precisam em seus lares. E um dia possamos estar na eternidade para te louvar e para te servir. Nos dá essa graça, é o que nós te pedimos em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.